11 horas 6 minutos, 11:06. Muito bom dia para você que acompanha a programação do rádio, especial aqui da tua Rádio São Francisco. Nós falamos em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa. RS Garante. Essa semana com um time completo, né? Plantel total, né? Total aqui no programa hoje, terça-feira, com o Ivanir Gasparim, que é representante do setor privado, e o Pablo Carlotto, que é professor de carreira e também coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Estamos completos, mas não 100%, né, Pablo? Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Beverly. Depois da Era do Gelo, nós estamos aqui, né, como soldados meio abatidos, mas enfim, acometidos por algumas questões ali de garganta, mas estou bem e feliz com o retorno do nosso querido Gasparim. Ó, querido! Bom dia, Beverly. Bom dia, Gasparim. Bom dia a todos que nos acompanham. Primeiramente, eu achei bom dia aos nossos ouvintes, né? Eles que fazem nós acordar cedo, ainda mais o Pablo. Brincadeira, né? eu achei que ele ia dizer, Pablo, muito obrigado. Não, os ouvintes, Não, né? mas assim, ó, Obrigado a por gentileza ser dele, afetivo. não, assim, ó, eu podia desejar uma melhora, mas ele não toma muito vinho, muita cachaça. Não, pois é, eu li qualquer coisa que o vinho mata 99% das bactérias da garganta. Me trago as pipas. Isso aí. Abram-se as pipas. Abram-se as pipas. Mas hoje tem um fato importante, eu acho que eu já falou na iniciativa privada, né? Hoje você comemora em Caxias do Sul 124 anos da Câmara de Indústria, Comércio e Serviço, né? Eu acho Sim, que é verdade. ela nasce verdade. quase junto com Caxias do Sul, né? Então, eu acho que hoje vai ter a RA à noite, né? Com uma premiação e tal, mas eu acho que é importante. O troféu Ítalo Vitor Bersani. Olha, né? uma entidade que passa de 100 anos tem que tirar o chapéu, né? E a história que carrega, né? E também o futuro, né? E o que a sociedade espera muito de uma entidade. Parabéns a todo o pessoal que passou, mas principalmente para os associados que acreditam e que participam, né? Porque sem participação não existe entidade, né? Bacana, lembrando que o Gasparim, né, hoje é do Conselho, se eu não me engano, Conselho Superior. E já foi presidente da SIC também, além de outras instituições importantes em Caxias do Sul. Então, hoje, essa homenagem especial que acontece na própria entidade pelo aniversário dela e também junto à entrega de um grande troféu, né, que acontece todos os anos, o troféu Ítalo Vitor Bersani, que é o nome do fundador. E vale mencionar que é um troféu muito diferente, né, Gasparim? É um troféu que você não se inscreve para participar, não tem que pagar uma taxa para participar, assim como outras honrarias, né, que são bem conhecidas nesse universo, mas que as pessoas que vão lá ser agraciadas no final, elas passam por um processo de inscrição monetizado. Então, às vezes eu fico me perguntando, né, até que ponto realmente a validade, né? são fidedignos, né? E lembrar que hoje, então, a metalúrgica Buzin, na indústria, categoria indústria, recebe a honraria em memória, né, o seu Buzin, que já é falecido, recebe na categoria comércio a livraria Rossi, o bisneto do fundador, o Marcos Rossi Vitorazzi, vai receber. Foi entrevistado do Vitrine de Negócios, contou uma história tão bonita, Gasparim. Sugiro que as pessoas que não conhecem a história da livraria Rossi, deem uma olhadinha lá no YouTube, @Rede Tua Rádio, Vitrine de Negócios do último sábado, foi com ele, uma história muito bonita. E nessa semana, nós conversamos também com Renato Sólio, que também é bisneto, né, do Hércules Galó, que é o fundador dessa estrutura que, a partir, né, da presença deles em Galópolis, dá todo um start de desenvolvimento, a Vila Operária, a renovação e a revitalização a partir da reestruturação das casas que eram da família, e com isso um aparelho cultural que leva desenvolvimento para a região de Galópolis, que é o Instituto Hércules Galó, que nessa premiação recebe menção honrosa. Uma coisa boa. Bacana, E né? que cresce, e também tem a agência... Sim, a da Lisete, né? Que se de mencionar de serviços, né? Isso, mas assim... Como é que é o nome? Interface. Todas essas empresas, de alguma forma, trabalharam na sua empresa, mas dedicaram parte da sua vida para o coletivo. Pegar o Hércules Galópolis, não foi só Galópolis, na verdade ele foi os primórdios que começou a industrialização de Caxias, porque o que ele fez? Galópolis, por que Galópolis? Porque naquela época você precisava ter cachoeira, cachoeira era igual a
Energia. E então, só depois que você colocou energia nos cabos elétricos que você conseguiu expandir para outros locais. Até então, toda a indústria, você pega a nossa região, né, na colônia, minha Santa Luz do Piauí, ou seja, quantos moinhos, né, você tinha exatamente onde havia quedas d'água, né? Então, a energia, até aquele momento, a formação de mão de obra era sempre perto da coisa. Então, depois de um tempo, você transfere essa energia feita na água, propriamente dita, para regiões mais distantes, né? Então, como é face à luz e nós lá levantamos os postes, né? Mas eu acho que isso representa. Agora, pode verificar. E essas pessoas foram votadas pelos associados, ou seja, o associado chegou lá e disse, vou votar nessa pessoa, vou votar nessa empresa, mas toda empresa, e isso chama atenção, aquelas empresas que não se dedicam uma parte, e isso não tem nada contra, tá? A colaborar com a sociedade, de alguma forma a gente não se lembra na hora do voto. Então, parabéns a essas entidades que, juntamente com os 124 anos, estarão recebendo esse troféu fantástico, né? Que o Ítalo nada mais foi que um caixeiro viajante na sua época, né? Um representante, né? Que levava, além das novidades, levava inclusive notícias. Eu sei que ele levava cartas, ele levava informação, etc., para os locais que ele viajava. Parabéns a todos. Né? Bacana demais isso. Semana passada, o Gasparim esteve numa feira, né, do segmento dele em São Paulo, trouxe alguns olhares interessantes sobre esse nicho de mercado e como esse nicho de mercado está se relacionando, né, com os fenômenos atuais. E o Pablo também tem assuntos, porque hoje eu brinquei com ele, né, a pauta é livre, porque volta e meia a gente traz sempre um olhar, né, um crivo do que está acontecendo e as discussões, mas é também tão relevante quanto que a gente ouça, né, quem está por aí circulando, fez alguma circulação fora das nossas bolhas, trazê-las para cá também. Tem tanta coisa acontecendo, né? Então, Pablo e Gasparim, queria deixar para vocês. Eu levantei o assunto, até nós participamos como expositor, né, nessa feira, e recebemos clientes do Brasil todo e os representantes que trabalham fora da empresa. Mas o que chamou a atenção, a exigência dos clientes aqui eu estou falando de pessoas com CNPJ, né, empresas, exigindo a tua presença física, né? Então, no momento que se discute muito o atendimento virtual, etc., né, que você precisa ter, né, nem se discute, mas ao mesmo tempo o pedido, né, tanto dos representantes, mas principalmente dos empresários, que a gente visite aquela empresa, que sente, olha, como é que chamava, principalmente o pessoal do Nordeste lá, eu quero te olhar nos olhos, eu quero saber quem você é para fazer negócio. Então, eu quero fazer negócio contigo, mas eu quero sentar contigo. Olha, e aí você lembra do do Ítalo Vitor Bersani, que há 124 anos atrás fundou a Câmara Indústria e Comércio para conversar, para cada um, as agruras, ou seja, o que podemos fazer junto, e junto nós sempre podemos fazer coletivo. Passa 124 anos e a impressão que eu tinha é exatamente a mesma, ou seja, que as pessoas estão implorando por visita, estão implorando para conversar, né? E principalmente as pessoas, e não é só pessoa de idade, tá, Pablo? Eu vi pessoas jovens lá também, e uma coisa que se via, né, principalmente quando você estava lá no tete-a-tete, ninguém usava o celular, ninguém estava, sabe, nós estávamos conversando, nós estávamos falando de negócio, nós estávamos falando de governo também, da vida, das agruras do negócio, mas me chamou muita atenção isso, tá? E de repente, como é importante, começando pela nossa família, né? Pô, uma visita, né? A pessoa está doente lá, quanto tempo faz, né, que você não liga para um amigo, né? Ele não está mais compartilhando nada, né? E atrás e por incrível que pareça, né, Pablo, atrás de bonitas compartilhamentos, escritas nas redes sociais, às vezes tem uma pessoa muito só, que está pedindo socorro, né? Ou pedindo uma simples ligação, né? E eu noto também, pessoal, quando o pessoal deixa recado e você liga de volta, a primeira pergunta que ele diz, a colocação é, que bom que você me ligou, né? Puxa vida, porque a maioria não está mais ligando, só está dando ok, o que você precisa, posso lhe ajudar? Então, eu acho, e aí o desafio nosso, né, Pablo, é você atender presente, né, como corpo presente, atender virtualmente, quer dizer, você tem que usar todas as ferramentas, mas nunca esquecemos que um apertar de mão, um olhar, de olho no olho, abre muitas portas, né? Então,
me chamou muito a atenção, né? E até vou ter que repensar meu negócio, né? De como fazer essas visitas e tal, porque esse Brasil é grande, né? Você pega São Paulo, você para visitar 3 pessoas, 3 clientes num dia, 4 clientes, é muito difícil. E você tem milhares de clientes, de pessoas que você deveria visitar no Brasil, mas você tem os representantes. Mas é um desafio meu, como proprietário da empresa, mas também para o representante. Porque ele tem que dirigir, ele tem que atender o aparelho eletrônico, ele tem que estar presente. É uma loucura, né? Então, uma vez você não podia nem fumar dirigindo. Como é que você faz tudo isso, né? E a pessoa, ela quer a resposta imediata. Você não pode esperar 2 dias para responder para a pessoa. Tem que ser instantâneo. Então, me chamou bastante atenção isso e como as pessoas estão, eu diria quase que carentes de um abraço e de um aperto de mão. Olha, Olho no olho, né? os desafios do tempo passado, de quem construiu a história e os desafios de hoje, se olharmos sob o ponto de vista humano, continuam o mesmo, porque o ser humano precisa de contato, precisa de olhar nos olhos, porque a comunicação não se dá só pela fala, ela se dá também pela expressão corporal, certo? Antigamente se faziam acordos com o fio do bigode, como se diz, né? Porque era olho no olho, que era ali você se comprometia com a pessoa. Eu vejo que, nisso que tu estavas falando, Gasparim, um elemento muito interessante e que a Bever pontuou lindamente, que bom a gente poder celebrar a história da gente, né? Hoje, por exemplo, nossa família Scalabriniana, estamos celebrando os 186 anos do nascimento de Scalabrini, que foi uma pessoa dedicada ao migrante, e a gente está vivenciando nesse dia todos os feitos em relação aos migrantes nesses cento e poucos anos, né, do testemunho de Scalabrini. E agora chego à mesa, chego à rádio, estamos aqui celebrar também grandes feitos da indústria e comércio de Caxias do Sul, que é muito relevante não só para o país, na atualidade é relevante para o mundo todo, a indústria de Caxias do Sul, né? Então, eu vejo que é importante nós observarmos que não importa a idade, não importa a geração, não importa o tempo, as relações humanas, elas são um primado essencial para o nosso desenvolvimento, certo? Tu pega desde a esfera familiar, a esfera social, a esfera de amigos, até relações, né, de cliente e fornecedores e coisas assim, é muito importante o relacionamento. Agora, nós temos que pensarmos em estratégias, certo? Hoje já tem muita estratégia em algumas organizações, né, Beverly, e com até familiares, amigos, que é a videoconferência. Talvez seja uma alternativa para ti, Gasparim, como empresário, aos clientes que não se pode ser visitado, marcar um horário para uma videoconferência, né? Tu como sócio, como dono da empresa, com lá o dono daquela outra empresa que são parceiros, né, dentro da linha de trabalho de vocês, que eu acho que é fundamental. Ter eventos, congressos, é ótimo. Eu sei porque eu participo de muitos e aquela parte do corredor, do cafezinho, do intervalo, é fundamental para os contatos, mas você mesmo assim tu não consegue contato com todo mundo. E hoje tem as ferramentas aí que nos ajudam nisso também. Eu acho, né? Eu estava só pensando aqui, Pablo, quando o Gasparim comentou nessa percepção dele, que eu acho que é muito, muito relevante, vendo uma pegada que vários outros segmentos também já estão se atentando, né? A questão é que tem uma oportunidade ali, não só de estabelecer novos negócios ou melhorar a performance de negócios, mas também tem uma oportunidade de a gente rever algumas coisas que a gente tem percebido como sociedade que estão nos levando ao adoecimento, né? Essa questão de distanciamento, essa questão de termos relações que só são por algum tipo de interesse, menos humanas, menos baseadas em verdades, está nos levando a um adoecimento e vários pesquisadores já estão fazendo uso desses recursos para tentar entender esses fenômenos, né? Enquanto estão tentando entender os fenômenos, a vida está acontecendo. A vida está acontecendo. Então, é uma oportunidade também de a gente rever comportamentos que a gente percebeu que não foram acertados, dar 2 passinhos, quem sabe, atrás, para ajustar, né? E depois continuar com velocidade. É uma percepção pessoal. Assim, eu acho que a vida não está ocorrendo, ela está passando, né? Eu falava também com uma pessoa de sucesso em Caxias, sucesso, eu digo, econômico, mas também sucesso pessoal muito bom. O que aconteceu? Os 2 filhos foram morar no exterior. Deu para entender a solidão, quer dizer, ele cria pessoas que... porque você, para pegar a minha geração, a geração hoje que está com 70 anos, 60 ou 80, a história é toda a mesma, concordo? Passaram necessidade naquela época, vamos pensar perto do que é hoje, né? Não Sim, dá para dizer é que uma passaram, comparação. né? Mas assim,
criaram um patrimônio, tiveram sucesso, estudaram, trabalharam, né? O meu nome é trabalho, como se diz, e de repente, né? Você não está nem usufruindo daquele material todo e você também que trabalha, ajuda, né? O Recanto da Compaixão, quantas pessoas, né? Nós damos o sucesso para a nossa família, nós demos automóvel, demos tudo, e de repente a pessoa não volta mais nem com a bicicleta. Porque ela também tem sua vida, ela acaba tendo a sua casa na praia, tem tal. A gente acaba multiplicando. Vamos pensar o seguinte, uma família tradicional, né? O pai, a avó, tal, tem uma casa na praia, tal. Se o filho tiver sucesso, ele já vai querer a sua casa na praia também. Deu para entender que o objetivo inicial não era esse, né? Então, vamos pensar uma casa de campo, tal. Ou a casa da avó e do avô, ela se torna, de repente, o cara chega... Quando não tinha automóvel que você ia de ônibus, você talvez ia no sábado, né? Porque não tinha, né? E voltava no domingo de noite. Quando você tem sucesso e tem o seu automóvel, você é capaz de chegar na casa da avó no domingo a 12:30 e sai a 1:30. Porque ele também tem os seus compromissos. E as pessoas se perguntam, né? Quantas pessoas estão só? Então, quando eu trago esse aperto de mão, né? Na verdade, são insights, né? Que te acontece assim, mas vem cá, de alguma forma parece que as pessoas não querem mais que eu ligo e de repente se dá conta que a pessoa está pedindo que você ligue para ela, que você aperte a mão. Então, o que eu trago isso não é que eu não sabia disso tal, mas é que me deu esse insight, me deu esse... É que nem quando você vai numa palestra, mas eu já vi isso, mas te dá uma palavra, entendeu? Te dá um gesto. Então, quem está nos ouvindo agora, né? Muitos não podem falar a verdade. Às vezes não fala para a família, mas fala para o amigo, fala para o colega. Que nem essa pessoa que falou comigo sobre os 2 filhos, eu senti, sabe? A pergunta é, puxa vida, mas agora eu e minha esposa, eu e meu marido, tal, tá e daí? Bem provável os filhos não voltam mais, né? Deu para entender? Ou seja, então vão ficar doentes sozinhos, vão comemorar festas sozinhos, e daí? Uma coisa que tu traz, Gasparim, que era o raciocínio que eu estava antes trazendo, é que embora a gente perceba essas situações, a gente está vivendo um momento de generalizações ou de superlativos, né? Ou é para todo mundo, generalizando, ou é 8 ou 80, que são superlativos. Então, esse é um fenômeno contemporâneo. Talvez a chave, e essa é uma opinião minha, seja a gente perceber na retomada das interações humanas, retomada, que a gente deixou de fazer, numa retomada a gente encontrar as sutilezas, porque nem todo mundo também quer ligação, nem todo mundo está precisando de um abraço. Não. Talvez o desafio seja esse, a gente conseguir, na retomada das interações humanas, encontrar um mecanismo em que a gente possa separar por categorias quem precisa de um abraço, quem precisa de uma ligação, quem pode ser com contato apenas digital, porque as pessoas estão em lugares diferentes, em etapas diferentes, em momentos diferentes, cada um vivendo as suas questões individuais de forma diferenciada, e nós, de uma forma geral, socialmente falando, em todas as esferas, seja na econômica, seja nas relações interpessoais, tratando como se fosse ou generalizando ou superlativizando as coisas. E é isso que está errado. A chave é essa. O que a gente percebe que é o fenômeno equivocado é não dá para colocar no superlativo tudo e não dá para generalizar tudo. A gente precisa das interações humanas retomadas para que a gente possa perceber quando o vendedor precisa abraçar ou não, quando precisa conversar ou não, quando pode... Aí que mora uma chave, sabe, Gaspar? E tem a questão, né, Beverly, também, de que eu concordo contigo com a retomada, mas é uma retomada que não é receita básica para todo mundo. Não é receita de bolo, né? Entende? Não é assim, ó, não é uma retomada, vamos retomar porque paramos lá nos anos 80. Não, tem setores que pararam nos anos 90, tem setores que pararam lá em outros tempos e assim por diante. Então eu vejo assim de que hoje é um grande desafio imenso a complexidade da vida humana e das relações humanas para teóricos, para estudiosos, para quem vai de repente levantar a lista das 10 atitudes prioritárias para superar essa fase. Lembra que é a marca da era digital, ser complexa. Justamente. Mas ao mesmo tempo, creio eu que a gente está vivendo, né, nesse tempo em que alguns teóricos eventualmente criam um rótulo para determinadas questões como se fosse, não,
eu rotulei, agora já está resolvido. É a sociedade do cansaço. É a sociedade do desempenho. É a sociedade disso, daquilo e tal, tudo. Mas como sair disso? Como superar isso? E para quem? E a que momento? De que sociedade você está falando? Da europeia, da norte-americana, da asiática, da africana, sabe? Então, eu gosto muito de consumir livros e leio bastante e às vezes fico me perguntando, sabe? Porque eu já estou naquela fase da leitura que os autores dos diferentes livros ficam conversando na minha mente e eu tenho que dizer, calma lá, né? O que vocês estão querendo mesmo Não briguem, queridos, não pontuar briguem. nesse momento, sabe? Então, veja assim, ó, que, talvez a retomada hoje seja um tempo de que as pessoas tenham que se auscultar, as pessoas tenham que se escutar, as pessoas tenham que se perceber, tenham que pegar nas próprias mãos. E corre o risco também, Beverly, de que você, lá num determinado momento, ao se escutar de alguma forma, diz assim, não, eu estou com essa síndrome tal. Certo? E agora, então, eu vou me conformar, eu vou me ajustar dentro daquilo que eu li lá na internet, porque eu fui atrás do Google para saber daquela síndrome, daquele determinada coisa lá e tal, tudo, e eu vou começar a fazer com que o meu entorno que veja eu do jeito que eu estou, sem fazer um diagnóstico de fato, sem fazer, de fato, uma busca clínica sobre a questão, e eu vejo muito disso. Por que tu não tá trabalhando? Porque eu tenho isso, tenho a síndrome tal, e daí eu não posso, não trabalho, não é qualquer trabalho que eu posso e tal. Tá, mas quanto tempo que tu tá sem trabalho? Já faz uns 6 anos e tal. Mas quem é que paga as tuas contas? Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é a avó, às vezes até tira uns troquinhos do meu namorado. Gente, sabe? Vai então atrás de um diagnóstico. Se tem um diagnóstico, tudo bem. Mas agora dizer assim, não vou trabalhar, já terminei relacionamentos, já e tal, tudo, porque leu na internet de determinadas coisas, é bem isso aí. Me identifiquei, pronto. Me identifiquei. Então, veja bem, nesse processo de auscultar-se, de se perceber, de sentir-se como um ser no mundo, certo? E você percebe nuances disso, daquilo, não embarque na primeira viagem. Eu recebo quase todos os dias, Beverly Gasparim, pessoas que me mandam vídeos dos mais diferentes possíveis, da política, a questão religiosa, a questão do Papa, etc. e tal, pontuando sobre... Porque hoje o que mais tem são vídeos gerados pela inteligência artificial, colocando em relevância certos aspectos, e a pessoa vê o vídeo e diz assim, meu Deus, então é isso que está acontecendo. Então é por isso que está e tal. Absoluta, né? E a pessoa começa, além das agonias do ordinário da vida, do cotidiano da vida, soma-se aquela que viu no determinado vídeo. Saiu ontem, não sei se vocês viram, de que o Brasil, pela primeira vez, é o país que menos gentes estão lendo. Certo? Que hoje o Brasil é o segundo, se não é o primeiro, campeão de tela. Ou seja, as pessoas não estão lendo livros, não estão lendo isso aqui, estão ali em tela, entre videozinhos e aplicativos dos mais variados possíveis. Nós estamos num processo tão grande de encolhimento das nossas capacidades e faculdades de perceber o real, que daqui a pouco o real, para nós, vai ser o que os outros disseram e não o que de fato a gente está vendo. E o que casa contigo, com a tua percepção, né? Agora, assim, as tendências, se você for em palestra, ler, não videozinho, mas assim, leituras, tanto o passado, mas principalmente no futuro agora, quais as melhores profissões que vão existir? Não é os técnicos, etc. Vai ser aquele que vai conseguir conectar as pessoas, administrar as pessoas. Porque o que eu falei há pouco, você falou, vai ter o cara que por exemplo, o nerd aquele lá, que não quer receber uma ligação, não quer nem receber um abraço. Mas quem vai ter que conectar tudo isso vai ser pessoas. Porque o sistema sozinho não faz muita coisa. E aí você vai precisar pegar um técnico de alto gabarito aqui, porque entende só daquilo, conectar com aquele e fechar. Que nem eu falo assim, no mundo prático hoje, dificilmente um cara que entenda a 1000 de computador, de sistema, é um bom vendedor. E um bom vendedor, às vezes, não é um cara que entende isso. Mas assim, aí cabe, nós temos que dizer isso, tá? Que quem tem que baixar a régua ou conversar é as pessoas que realmente estão formadas. Por exemplo, eu acho muito engraçado uma festa de integração no final de ano de empresa, principalmente uma empresa grande que tem salários diferentes.
o que adianta entregar? Vamos pensar uma esposa de alguém que ganhe hoje o equivalente a 3 ou 4 mil reais e uma esposa de alguém que ganhe, por exemplo, de um outro órgão tal, que ganhe 40 mil reais por mês. O que elas vão conversar? Deu para entender que aí você tem que ter alguém que flua ou que puxe assuntos. E agora, quem é que tem que conversar? É aquela pessoa que ganha 40 ou 50 e quem ganha 3. Não é o contrário que você vai conseguir elevar. Por exemplo, a nossa idade, nós sabemos da família, da avó, do avô, quem quer mais uma ligação e quem quer mais um abraço. É nós que temos que entender isso, não é ele. Aí você vê a perspicácia das pessoas que entendam isso. Cara, você tem gente que sabe quando a pessoa entra na porta se ela quer um abraço ou não quer um abraço. Você vai em algumas bodegas que eu falo assim, ó, onde não é o cliente, é freguês, qual é a diferença do freguês e tal? Pô, agora até não atende mais, você vai em alguns restaurantes, o dono, ele sabe quando você quer um olhar, cara, sabe? Tá e é gostoso. Eu falo isso, né? Tem uns restaurantes em Caxias, até dá para citar o nome, mas assim, o proprietário, eu fiz pós-graduação em marketing, lecionei em marketing e tal, mesmo que ele não tenha estudo, ele é um marqueteiro puro, essência, né? Entendeu? Ele cativa. A criança pede batata, ele não ouve, ele entendeu que a criança precisa de uma batatinha, entendeu? Então, nós não podemos esquecer isso. Agora, o grande mal nosso é verificar se isso que está acontecendo hoje é uma tendência ou é modinha. Se você pegar nas grandes redes, principalmente hoje, principalmente vídeo curto, hoje, se durar mais que 10 segundos já você não ouve mais, e eles te mandam aquele de 5 minutos, né? Cara, aquilo normalmente é modinha, não é tendência. E aí você tem que pegar tudo isso e resolver, entendeu? Então, agora que nós estamos vivendo um mundo de transformação tal, e que eu falo, e tem pessoas que de alguma forma, conseguem fazer tudo isso. E nós temos muitas pessoas. Agora, nós temos que tomar o Simancol, né? De vez em quando, né? O que é o Simancol? Fazia tempo que eu não vi essa quem é que tem que tomar o Simancol? É quem entende. Então, como é que nós acabamos com o nosso relacionamento? Vamos pensar o seguinte, se você tem um compromisso hoje à noite, na SIC, por Organização exemplo, Tabajara, tome o Simancol. No mundo que nós estamos mais conectados, é onde mais está faltando gente. Por exemplo, assim, ó, pessoal, nós começamos um assunto de olhar no olho e fio do bigode. Pessoal, a gente está pecando e muito no fio do bigode, ou seja, é o compromisso. Ninguém é obrigado a dar, fazer ou ir sem não puder. Mas se você se comprometeu, vai. Então é o seguinte, eu falo isso. Na nossa casa, nós botamos comida fora. Salvo que alguma coisa realmente relevante aconteça, né? Para que serve a fumaça? Para que serve o telégrafo? Entendeu? É essas coisas importantes. E o que eu quis pontuar é que também tem uma crise de relevância, né? Quando é uma coisa realmente relevante? Porque às vezes eu estou com preguiça, é relevante? Não é relevante, né? Mas vamos pensar assim, ó, eu aprendi o que é relevante? Me ensinaram isso. Você, jornalista, deve aprender isso. Você imaginou, por exemplo, você tem um programa aqui às 11 horas, eu e o Pablo não confirmamos, e nenhum dos dois aparece. Olha o estrago que você risco faz. De tarde. Nunca mais. Aí eu pergunto, por que as portas se fecham? É nisso. Então, às vezes, a pessoa, mas sou azarado. Cara, a partir do momento que nós dois fizer isso, você vai esquecer nós, porque você precisa... Mas, novamente, e aí não precisa vir abraçar, não precisa vir aqui pessoalmente, ligar, fumaça, dá-se um jeito. O voz é para vocês. Você imagina, vamos pensar agora na noninha lá, que está sozinha nesse momento, e você disse que ia almoçar. E ela começou ontem à noite preocupado, né, com o Pablo para vir almoçar, e aquele cara, o professor, tal. Começou às 8 da manhã, toda manhã, e o cara não apareceu. Cara, é de matar, né? Deu para entender? Mas isso vale para tudo, não é só para a família. Eu estou dizendo assim, ó, e do mundo dos negócios é pior ainda. Sim. E no mundo corporativo, pega a universidade. Eu lembro uma vez, puxa vida, você como professor, nem eu sabia que a menina estava grávida. Eu fui chamado, por que você não fez a prova virtual? Mas, meu Deus do céu,
Mas ela pelo menos podia ter dito, professor, eu não posso vir fazer a prova. É o contrário, não é eu que tenho que correr atrás dela. É que tem uma confusão aí, eu preciso fazer um intervalo, tá, pessoal? Então não percam seus raciocínios. Eu anotei aqui as minhas ideias para depois, então. Só para fechar aqui esse raciocínio, há uma confusão também aí de que se vendeu a ideia de que falta o compromisso com o outro. Ao fazer isso que você está dizendo, ou seja, se ausentar, não se comprometer, na verdade é um fenômeno de que falta o compromisso consigo mesmo. Isso precisa que alguém, né, se aproprie de começar a falar isso. Não é sobre o que você deixou alguém na mão. Você se deixou na mão. É aí que mora uma outra chave. O perigo. Paulo, posso fazer um intervalo primeiro? Tu consegue guardar o raciocínio? Já anotei aqui as ideias. Então, eu só vou pedir licença, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, tem ouvintes participando também, a gente volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando os 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nente Pai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983-6066. 11h37. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a temperatura? 13 graus. Para todo gaúcho dormir bem neste inverno, o governo do estado promove a campanha Aquece RS. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta tri quentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Precisamos arrecadar lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto, além de cobertores para aquecer e dar conforto a quem mais precisa. Divulgue, incentive, doe e vamos juntos ajudar a aquecer todos os gaúchos hoje e no futuro. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 32217164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Orquídea Mais Molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea.
Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h40, retomando o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Evanir Gasparim e Pablo Carlotto, junto com você da audiência, batendo aquele papo honestão sobre vários assuntos, né? São percepções que eles trazem daquilo que eles tiveram como experiência nesses dias, né? De uma semana. Gasparim esteve numa feira em São Paulo, do setor dele. Pablo também viajou, também tinha outros... Não sei se vai rolar os teus assuntos, Pablo, que a gente engatou uma primeira aqui nessa questão das humanidades, né? De retomar. Mas está dentro disso, Gá. Vou deixar que você raciocine, você tinha deixado as tuas anotações. Não ia pegar trazer os ouvintes? Os ouvintes? Posso trazer os ouvintes, então, antes, se tu me permite, vamos lá. A Martita Angeletes, oi, gente, muito bom dia, tão bom ouvir vocês, suas informações, Pablo, Gasparim, suas análises, as novidades, muito obrigada por isso, um abraço. O Charles mandou um áudio, então, como ele mandou um áudio, eu vou desligar os microfones pra gente escutar. O Charles é de Viamão, tá bom? Vamos escutar o áudio dele. Pois é, pessoal, isso é uma questão real. E eu faço parte desse grupo aí que não lê não, tá? Eu já li muito na minha vida. Inclusive sobre meteorologia, que é um assunto que eu adoro, né? Já me debrucei muito em livros para ler. Ainda mais com a dificuldade visual que eu sempre tive, né? Mas eu fazia o maior esforço para ler. Às vezes ficava com as vistas cansadas e tanto ler ali, né? Os livros que tinham, né? Nas bibliotecas que a gente ia antigamente. Hoje é tudo na tela, né? Hoje até uma informação você lê na tela. Então realmente isso aí é uma questão real, né? Então eu sou dos que estão na tela. Não o tempo todo, né? Que eu também já tenho a questão da família, cuidados, né? Mas quando eu posso eu estou ali na tela lendo alguma coisa, assistindo alguma informação, compartilhando alguma bobeirinha lá do Facebook, lá para as redes sociais, ou algum vídeo interessante. É isso aí, pessoal. Bom dia. Bom dia para você. Aliás, aqui merece que a gente dê uma paradinha no recado dele, mas só para trazer a Isabel também, do bairro Desvio Risso, ela diz o seguinte: quando os convidados faltarem, os ouvintes vão puxar as cadeiras. Cuidado, hein? Cuidado. Tá dizendo para vocês aqui, os ouvintes puxam as cadeiras. O que o Charles traz aqui, interessante, que ele usou a palavra informação e na sequência ele disse uma bobeirinha. Sim. Então, quer dizer, nós damos, não é o Charles, né? O Charles não é uma crítica a você, mas nós convencionamos que tudo que está na internet é conteúdo, tanto é que a gente dá um nome, né? Sim. Eu produzo conteúdo, às vezes o conteúdo é botar a língua na orelha. Sim. Né? Veja como eu consigo botar minha língua na orelha, isso é conteúdo. Se levar pela questão da física, que tudo que está dentro de um recipiente é o que contém o recipiente, tá certo. Tá certo. Mas se pensar na perspectiva de um produto que seja informativo, com relevância, um conteúdo de relevância, perde a significância de conteúdo. Então, veja, nós normalizamos palavras para as quais não abarca o que a gente quer dizer. Então, a bobeirinha não é uma informação, o nome diz, é uma bobeirinha. E é um entretenimento. Eu também gosto de bobeirinha. Também gosto. Mas não é informação. Tem muito. Mas não é informação. Tem muitos geradores de conteúdo, né, como se aparecem nas redes sociais, que é bobeirinha. Divertido, tudo bem, mas não serve nada para além de nos fazer rir naquele momento, né? Nos entreter. O erro é justamente pegar esse filão, né, de bobeirinha como verdade. Exatamente. Verdade. Aí, às vezes, a bobeirinha e pior inocente, do que verdades, algo a ser defendido, algo a ser disseminado, algo a ser, digamos assim, agora eu vou curvar a minha existência para estar a serviço dessa bobeirinha. Então, sabe? E a gente vê muito, Gasparim, nas redes sociais hoje, gente seguindo bobeirinhas, certo? Sabe? Tipo aquele jovem que viu receitinha na internet de como limpar o banheiro com que boa e tal, tudo, e depois, na sequência, foi tomar banho e morreu. Inalou aquilo com água quente e tal. E tantas outras coisas, porque a gente sabe muito bem, quem está nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube, que vai ter sempre a receitinha, que vai desde a alimentação até o que passar no rosto, o que passar no vidro, etc. Então, essa questão que ele coloca ali, hoje tem muita gente que lê, certo? Mas aquilo que o Gasparim colocou ali, que eu acho que é o ponto, entende? As pessoas estão na tela, estão lendo, estão ouvindo e tal. A questão é
o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo e o quanto tempo eu destino do meu tempo para uma coisa mais longa, que exige mais atenção, que exige mais análise. Sabe? Então, hoje tem até alguns geradores de conteúdos que dizem assim, não saia desse vídeo, fica aqui, depois curta, compartilhe, enfim, comente e tal. Isso, Gasparim, eu não concordo de alguma forma quando tu falavas de que é uma modinha. Pode ser de que essa questão de cada vez mais os videozinhos curtinhos, que antes eram 60 segundos, depois foi 45, depois foi 30, né, Beverly? Depois passou para 15 e parece que está ali assim, daqui a pouco vai ser segundo, um piscar de olho. E tenho muito mais do que uma estratégia, certo? Uma estratégia para que as pessoas, de fato, sejam curtas no pensar. Curtas no sentido de perceber as nuances de uma comunicação ou de uma partilha ou até mesmo de uma palestra que te exige uma reflexão mais, digamos assim, mais aprofundada, mais que de fato você consiga ficar ali 5, 10, 20 minutos prestando atenção. Houve um tempo até que se dizia assim, não, o Brasil está totalmente errado em educação. Nenhum aluno consegue prestar atenção num professor 50 minutos. Como se a aula fosse 50 minutos. Não, o tempo de aula é 50 minutos, mas a aula em si nem sempre é isso. Porque o professor demanda tempo para os alunos se acalmarem, concentração, tem toda a parte da aula, depois tem a fixação do conteúdo e uma série de coisas. Não fizeram metodologia, não fizeram pedagogia, então falam que a aula é de 50 minutos de modo geral. Hoje, a maioria de nós não conseguimos ficar mais de 20 minutos, 5 minutos, vou colocar 5 minutos, lendo um livro. Lendo um livro. Pessoas que conseguem ficar ali, tem que fazer um exercício danado para não pegar o celular na mão, para não dar dar uma checada ali na timeline do Facebook e etc. E isso, Beverly, é comentário de quem precisa ler, precisa teorizar, precisa fazer TCC, precisa fazer isso. Se no passado era difícil fazer um TCC, que agora há pouco estávamos aqui, celebrando um funcionário, enfim, uma pessoa aqui da rádio. O Rodrigo Fischer. Quando ele foi mencionado que ele tirou 10, eu fiquei imaginando o exercício que essa criatura fez para ficar ali, não, tem que fazer a pauta para a rádio, não, tem a notícia que está rolando ali para isso, não, agora tem que estar focado aqui no meu TCC e tal, que não é uma coisa fácil, dado o rigor, os critérios que tem da academia, certo? Então, veja bem, hoje eu vejo muito mais como uma estratégia, tá? Nessa questão dos vídeos cada vez mais curtos. Outro aspecto que eu queria falar, que tu falava ali que eu achei fenomenal, e eu fiz uma relação com a questão dos valores e das virtudes dentro do universo católico, que é as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Hoje, há que se resgatar, Gasparim, no meu ponto de vista, na sociedade, que escala de valores nós temos que ter. E você, sendo cliente, sendo funcionário, sendo dono, sendo o que for, um cidadão, tem que ter uma escala de valores sociais. Que dentro da tua escala de valores sociais, se tu fosse fazer uma lista de 10 valores teus sociais, que elemento você colocaria? Um deles tem que ser a hombridade, que é o compromisso com a tua agenda. Se você, como médico, marcou uma consulta às 10 da manhã com o cliente, atende às 10. Se você, como paciente, se você, como qualquer pessoa, marcou um horário com alguém, vá naquele horário, faça um sacrifício. Não deu uma impossibilidade, comunica. Uma médica em Caxias do Sul, Gasparim, que ela tem uma agenda concorrida fenomenal, ela, para conseguir uma consulta com ela, 2 anos, 2 a 3 anos. E ela, esses dias, disse assim, Pablo, eu tenho um problema. Tem um bocado de gente que cancela, mas não avisa. Não avisa. E nós temos uma lista de espera de urgência que a gente poderia, né, acionar o cliente, acionar o outro cliente que está perto, que está isso e aquilo, e a gente não consegue. Por quê? Porque a pessoa não cancelou. Cancela, tem um determinado horário, cancela. Não. E a cliente das 10 horas, das 9? Não chegou ainda, mas que horas são? São 9h20. Agora, o Pablo tem razão, Beverly. Quando o Pablo fala em tela e lê, é que há momentos para tudo, né? Então, quando você fala que o Brasil é um dos países que menos lê,
Nós estamos falando daquela pessoa de primeiro, segundo, terceiro grau, ou seja, na universidade, né? É que ele precisa ler. Porque sem leitura você não vai aprender matemática e não vai aprender interpretação de texto. E aí você vê as notas lá embaixo. Então, acho, Beverly, a preocupação é essa. Eu acho que você tem que... É aquela brincadeira que eu sempre faço. Tu tem que comer uma bela sobremesa. Mas, antes disso, você, teoricamente, tem que fazer um belo estofado, né? De comidas normais. Eu não posso só comer a sobremesa. Sim. Eu acho que a tela coisa é fantástica, que nem esse ouvinte que nós ouvimos há pouco aqui, a gravação dele, é fantástico. Ele leu, ele estudou na sua época. Eu acho que agora tudo bem, ele pode se dar um tempo de... Se dar o luxo da tela. Se dar o luxo da tela. É que nem o seguinte, eu não posso comer um churrasco me endividar sem antes ter um trabalho e ter uma reserva. Então, o churrasco, teoricamente, para festa, estou falando, é uma consequência de... Eu não posso fazer antes. Então, a nossa preocupação, e eu vejo isso, agora vamos pensar no local de trabalho, que pessoas com diplomas que não sabem interpretar, que não sabem fazer uma conta 4 mais 4. E isso fecha as portas de muita gente. Então, a gente, pelo amor de Deus, não vamos nos chamar agora de pessoas antigas, ou que não são contas. Não. A tecnologia é fantástico. Por exemplo, vamos pensar agora aqui no meu tempo, pegar uma máquina HP lá e fazer uma conta de juro composto e tal, é fantástico. Mas primeiro eu preciso saber como eu cheguei lá. Que daí eu tenho... e aí eu posso usar a máquina agora para... né? Agora, só dizer que é que nem um médico. Por que o médico tem consulta e receita, né? O médico continua estudando 5, 6 anos, lendo tal, porque ele sabe que aquele remédio tal, por que não se deve ir na farmácia comprar? Porque, de repente, você pode resolver o problema de dor de cabeça, mas não resolve o problema em si. Por que tem a dor de cabeça? Então, esse videozinho que eu falo de 30 segundos não vai resolver o teu problema. Ele pode ser para risada tal, mas não substitui um livro. Por exemplo, nós falamos há pouco do TCC. Para você fazer o TCC, você vai ter que pesquisar. Pode ser, claro, como o ouvinte falou, ler um livro hoje numa tela de computador, não tem problema todo. E outra, meu Deus do céu, hoje você tem, por exemplo, se você estudar numa universidade de Caxias do Sul, você tem acesso a 200 bibliotecas no mundo. É fantástico. Mas essa visita às bibliotecas é para ler, para pesquisar, não é só para dizer que eu tenho no aplicativo, né? Então, essas coisas que às vezes a gente se contrata é para o bem das pessoas. Então, agora você imaginou, olha as pesquisas, a tal do chama de analfabeto funcional, né? Isso é triste, né? E na era da inteligência artificial, qual é o maior problema hoje da inteligência artificial tal? É a pessoa não saber fazer pergunta. Porque se eu fizer a pergunta correta, eles vai me dar o retorno. Agora, se eu não fizer a pergunta, e para fazer a pergunta correta, é preciso ter alguma bagagem, senão você não vai conseguir fazer. Uma coisa que me impressiona bastante, assim, nesse contexto de tudo que nós estamos falando aqui, é que nós nos desinteressamos por como as coisas funcionam. E muitas vezes a gente utiliza um espaço que seria de evoluir, né, de evoluir o teu potencial, de se desenvolver, para tentar entender coisas que já estariam vencidas. E aí eu pergunto para alguém muito sábio, muito capaz, né, um pesquisador, assim, como troca uma lâmpada? Poxa vida, isso já deveria estar vencido. Não deveria usar esse tempo, sim, aquela figura, para coisas tão banais. Aí a internet poderia te ajudar, né? Até pensar, assim, eu olhando os grandes jornais, olha a enchente que está tendo hoje em Belém do Pará, que vai ser a COP. Meu Deus do céu, você tem 0,5 metro de lixo na coisa. Então nós estamos discutindo ir para a Lua de inteligência artificial, e aí nós podemos vir para Caxias, e eu olhei em São Paulo também. Marte. A sujeira que está esse país, o mundo, né? Então é o seguinte, nós não fizemos o básico, ou seja, a teoria de Maslow, né? Ou seja, nós não resolvemos o problema fisiológico aqui embaixo. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que vão dominar o mundo, que estão aqui na pirâmide, nós precisamos dar um jeito de que essas pessoas saiam dessa necessidade fisiológica e, para mim, separar o lixo, colocá-lo no lugar certo. Vamos lá, Caxias do Sul, nós temos contêiner, nós temos tudo, cara.
por que nós não conseguimos acabar com a sujeira na rua? Criar estratégias. E não precisaria, assim, ó, não é a prefeitura que tem que limpar a rua, é nós não sujarmos. Se nós não sujarmos, acabou o nosso problema. Ok, gente, são 11h55 estamos quase fechando. God. Nossa, voa, né? Eu queria esse minutinho e meio final aqui, permitir que vocês fizessem um fechamento. Teria mil coisas que a gente podia, né, ampliar, evoluir, mas infelizmente o nosso tempo esgotou, então eu queria permitir a vocês dois. Olha, eu até cheguei a anotar ali um pouco antes do intervalo e gostaria de mencionar a ideia para o fechamento, né, que a rede da vida, até vou ler, é a teia da existência. Por quê? Porque hoje na rede da vida, que é os relacionamentos, que é resgatar tudo aquilo que nós falamos aqui, né, do olho no olho, a questão do fio do bigode, que é a questão da hombridade, e dá para se colocar outro nome, é a teia da vida, porque você não pode viver sem as relações sociais, familiares e etc e tal, as relações afetivas e tudo mais. Mas você tem que construir como se fosse uma teia, a teia a questão da aranha, que faz com todas as estratégias. Se nós olharmos bem, todas elas têm uma estratégia para fazer a teia, não é uma teia qualquer. É uma teia que tem toda uma estratégia geométrica, etc e tal, tudo, e ela fica lá num determinado ponto da teia, percebendo aquelas reações dos objetivos que ela tem. Então, hoje nós temos que resgatar, as pessoas têm que ter objetivos para viver. Fala-se na questão de ter uma meta de vida, lutar por um ideal, lutar pelos teus sonhos e tal, tudo. Mas isso não pode ser no automático. Tem que ser algo, como eu estava falando antes, fruto de um processo de auscultar, de se perceber, de sentir. Ninguém tem receita, mas você tem que ir à luta. Não pode ficar esperando. Vai à luta. Bacana demais essa analogia que o Pablo trouxe da teia de aranha, acabou me fazendo lembrar que tem a biomimética, né? Muito utilizada desde a década de 80 e antes até dela, mas agora da década de 80 para frente, de uma maneira assim mais amplamente conhecida em vários setores, além do design, etc, né? E tem um conhecimento que, se eu não me engano, foi utilizado em Atlanta. Tinha os arranha-céus, né? Os prédios que tinham um problema, Gasparim. Eles eram espelhados e acabava que uma enormidade de pássaros batiam e morriam, né? Então tinha a queda dos pássaros, coisa e tal, começaram a ser, digamos assim, pelos agentes de defesa da vida questionados, como é que fizeram isso. E aí eles foram beber na fonte, né, da biomimética sobre as teias de aranha. Como é que os pássaros ou outros animais maiores não ficam presos nas teias de aranha? E aí eles descobriram, né, que na teia de aranha existe no fio da teia de aranha um elemento refletor que faz com que animais que voem mais alto, coisa e tal, seja de grande porte, eles recebem uma sinalização muito mais para o alto. Então, na verdade, a teia de aranha, inteligentemente, só capta aquilo que ela queria, aquilo que está perto, animais menores que não voam tão alto, tem uma proporção menor, e aí ela é mais eficiente, ela capta aquilo que ela precisa e libera aqueles que não interessa para seguir a sua jornada. Olha Veja que interessante, que a natureza, né? é perfeita, né? Perfeito. Mas assim, eu só queria terminar lembrando, a gente fala muito em tecnologia e tal, e olha, quanto maior a tecnologia disponível para o ser humano, maior vai ser a distância entre o fato e a notícia. Ou seja, nós estamos assim, ó, uma coisa que diria sim ou não, nós estamos, mas porém, etc. Tal, é mais ou menos o seguinte, quanto maior o buffet, aquilo que nós vamos almoçar, maior é a nossa insatisfação, maior é nosso, né, porque quando eu escolho alguma coisa, eu não escolho outra. Então, lembrar isso, essa agonia, né? A roupa também, quando você vai num estabelecimento, você vai, quanto maior, né, o número de escolha, maior a tua insignificância perante o mundo. E, de vez em quando, é a mesma coisa, pode parecer uma coisa simples, uma vez você vai num cabeleireiro, barbeiro, o que você queira chamar, era cortar o cabelo. Hoje eles querem saber tua idade, tal, eu só quero cortar o cabelo, pessoal. Eu só quero cortar o cabelo, só isso. Deu para entender que... Mas assim, ó, então, entre o fato e a notícia, quanto maior a tecnologia disponível, maior vai ser o campo, né, de busca. Isso nos incomoda, né? Então, novamente, né, e você, se pudesse dar um recado, principalmente para os futuros alunos, principalmente as crianças e tal, primeiro, vamos... durante fazer um bom almoço, uma boa janta. E a sobremesa, ela é menor, exatamente porque a natureza nos disse isso. Não dá para nós comermos só a sobremesa sem antes ter uma boa janta, um bom almoço.
Obrigado. Hein? Obrigada, Gasparim. Obrigada, Pablo. A gente vai ficando por aqui até semana que vem, viu? Para vocês. A gente fica por aqui. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos, tá? Já está disponível lá no Facebook. Daqui a um pouquinho eu levanto por YouTube também. Na sequência vem a mensagem Um Olhar Diferente. Depois o No Ponto servindo a notícia. Tua Rádio. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa. A RS Garante. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Na hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas. De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil. Então eu disse sim para a doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele.